Oi, gente. Estamos aqui, professora Lohane de História, professora aqui do projeto. A gente hoje está aqui junto para poder pensar, fazer algumas questões da FGV, da banca FGV, e o objetivo é acelerar a sua aprovação, conseguir uma boa nota no concurso, acertar todas as questões que vierem, porque a gente está com muito carinho olhando para essas questões, pensando naquilo que o edital está falando, o que o edital cobra, e é baseado nisso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, a gente selecionou aqui umas questões, eu selecionei umas questões, para a gente refletir, comentar, questões que são recorrentes em provas da FGV, essa banca costuma cobrar sempre muitas questões com uma reflexão, com textos até longos, comparativos entre textos, sempre utilizando historiadores renomados, e eu selecionei aqui umas questõezinhas bem nesse perfil para a gente refletir sobre, tratar sobre aqueles assuntos que vão te ajudar na aprovação com toda certeza. Então, a gente vai começar aqui, já vou começar, a gente não perder muito tempo. A gente começa falando sobre ensino de história, tem a ver com ensino de história, tem a ver com a organização do conteúdo de história, uma questão que tem um texto um pouquinho grande, um texto aqui das professoras, né, de um compilado das professoras Márcia Almeida e Lenice Rocha, que são professoras muito importantes no ensino de história, na produção sobre ensino de história, e aí a banca traz aqui aqueles autores, aquelas pessoas que estão fazendo reflexões bem atualizadas e importantes sobre ensino de história. Vai ter umas outras questões aqui também que vão ter essa pegada, ter esse perfil. Então, vamos dar uma lida na questão para a gente poder compreender o que está sendo pedido e, então, marcar corretamente a questão. A história, que por muito tempo foi considerada um gênero literário, uma arte, embora devesse ter compromisso com a verdade, nas palavras de Tucídides, em História da Guerra do Peloponeso, devesse ter a preocupação em contar como as coisas se passaram, extraindo delas lições. Vai ser designada uma ciência ainda no século XVIII, com os pensadores iluministas. Mas será no século XIX, que, em grande medida, a prática historiográfica passa a obedecer regras distintas daquelas às que presidiram a escrita da história desde a Antiguidade Clássica, com o deslizamento e alteração de sentido do topos da história magistra vitae. Então, vamos lá. Aí o texto é lá, formas de escrever e ensinar história hoje, né? Como eu disse, um texto aí que pertence a um livro, um compilado aqui de autores que estão nas pesquisas sobre ensino de história. A Lenice Rocha, o Resnick, a Márcia de Almeida, profissionais que fazem reflexões muito importantes sobre isso e tem uma produção bastante interessante sobre. Aí vamos à questão, né? De novo, a gente leu, e aí a gente já começa a fazer aquilo que a gente sempre faz, que é demarcar, sublinhar aqueles pontos que são importantes, que já encaminham para uma pergunta. A gente nem viu a pergunta ainda, mas eu queria dar uma olhadinha aqui, marcar algumas coisinhas com vocês. A primeira é assim, a afirmação de que a história, por muito tempo, foi considerada um gênero literário e uma arte. Eu vou sublinhar, vou usar minha canetinha aqui, ó. Cadê? Vou botar minha canetinha para a gente marcar. Um gênero literário e uma arte. Então, já está aí afirmando que a história tinha esse caráter. E, embora, aí tem um adendo embaixo, né? Embora devesse ter compromisso com a verdade. Tinha preocupação em contar as coisas como se passaram. Mas fica aí, para a gente, como reflexão, um gênero literário e uma arte, que tem características próprias. Um gênero literário, né, tem a característica de narrar, o objetivo é sempre a narrativa, a história em si. Então, já é um dado para a gente interessante. Depois fala assim, ó, vai ser designada como ciência no 18. Então, agora é ciência no 18, por causa do iluminismo. Movimento de ideias, né, que vai questionar a sociedade nos seus mais variados aspectos, especialmente, né, sociedades absolutistas europeias. Então, vai questionar o modelo absolutista, vai questionar
a hierarquia da sociedade, uma sociedade profundamente hierarquizada, com valores nobiliárquicos, a influência e o poder da Igreja Católica ideologicamente, né? E uma série de outras questões. Então, o iluminismo vai designar a história não mais como gênero literário ou arte, mas sim como ciência. É o dado que está sendo colocado. E depois ele pontua, mas será no início do 19 que a prática historiográfica passa a obedecer regras distintas daquelas que presidiram a escrita da história desde a Antiguidade Clássica. Então, ele está dizendo aqui que o 19 vai ser um marco ao estabelecer regras distintas dessas que vinham desde lá de trás, muito marcadas por uma narração, e uma narração muito mais voltadas para o objetivo de narrar do que para qualquer outra coisa. Vamos dar uma olhada nas opções? A gente reflete mais sobre isso. Considerando as novas regras que presidiram a escrita da história no 19, pode-se afirmar que os historiadores propuseram. Então, a pergunta é: qual é a proposta da historiografia dos historiadores do 19 para a escrita da história? Como é que eles avaliavam que a história deveria ser escrita? Quais eram os pressupostos que eles utilizavam qual é a concepção de história, inicialmente, né? E os pressupostos que eles vão utilizar para fazer esse registro da história a partir do 19. Então, a letra A está assim: promover o rompimento com a busca da verdade. A letra B, romper com a abordagem eurocêntrica. Letra C, dotar o saber histórico de rigorosos métodos de investigação. Letra D, consolidar a natureza poética do saber histórico. E letra E, superar os saberes arquivísticos. Então, vamos lá, devagarzinho, né? Tem aqui escrita da história e século XIX. Quando a gente lembra, a gente já comentou isso aqui em aulas nossas aqui no projeto, né? Em aulas que os alunos do projeto têm acesso. Quando a gente comenta e fala sobre história no século XIX, que é quando essa disciplina é institucionalizada, é organizada, essa e outras, né? O século XIX é um século de institucionalização das disciplinas, separação dos saberes, né? Sociologia, filosofia, antropologia, história. Os conhecimentos vão sendo colocados em espaços diferentes, a gente pode dizer assim, né? Alocados em gavetinhas, cada um com os seus pressupostos. O século XIX é um século em que isso ocorre. Quando a gente pensa nisso, a gente também lembra dessas aulas que nós comentamos aqui já no projeto, que no século XIX a história vai entrar como ciência, e ele mesmo fala aqui no textinho da questão, entra como ciência, e para se consolidar como ciência feita por cientistas, historiadores agora são cientistas, não é mais uma narração literária, como o próprio texto fala, uma arte. Para consolidar essa visão de que a história é uma ciência, são criados aí uma série de pressupostos do que um historiador deve fazer, como ele deve atuar, como se alcança a chamada verdade histórica. E aqui, que era o objetivo e era a pretensão dos historiadores do século XIX, que haveria uma possibilidade, a concepção de história deles, é que haveria a possibilidade de conseguir chegar à verdade histórica através de uma série de procedimentos metodológicos. Aqui na letra A, fala em promover o rompimento com a busca da verdade. Por que a gente não marcaria essa? Exatamente por isso. Havia um compromisso baseado numa concepção de história desses historiadores do 19, que se você usar a metodologia correta, você vai alcançar a verdade histórica, vai reproduzir a história tal qual ela aconteceu. Essa era a visão e a pretensão dos historiadores do 19. Então, aqui onde está promover o rompimento com a busca da verdade, essa palavra rompimento está fora de lugar. Tá? Vamos dar uma olhada nas outras que eu vou pontuando mais sobre isso. A letra B fala em romper a abordagem eurocêntrica. Então, lá no 19, os caras estavam pensando, né, os historiadores, em romper a abordagem eurocêntrica. É o contrário. A abordagem era completamente eurocêntrica, que, na verdade, era quando isso estava se constituindo. Porque quando a gente está falando aqui de história como ciência, as ciências organizadas, em tudo ali você tem um eurocentrismo, né? É a Europa no centro dos acontecimentos, é a Europa como auge da civilização. Essa era a ideia divulgada, inclusive a percepção deles e a ideia divulgada por eles.
né? Aí você vai organizar a história como disciplina. A gente também comentou isso numa aula nossa aqui do projeto, né? A história vai ser dividida, vai ser institucionalizada como disciplina e vão ser criados os períodos históricos, vão ser delimitados os períodos históricos. E eles são baseados na experiência europeia. Então, é queda do Império Romano, fim da Idade Média, né? Início da Idade Média, a questão da escrita como um parâmetro de localização, povos que não têm escrita, portanto, não estão na história, porque é pré-história e história a partir da escrita. A gente fez uma reflexão aqui sobre isso. Então, toda essa construção do ensino de história, do currículo, da organização, da cronologia, ela é toda baseada na experiência europeia. Portanto, o eurocentrismo é a base. E aqui, quando fala em romper com a abordagem eurocêntrica, esse romper está fora de lugar. Estamos de novo, falando do 19. Estou marcando aqui para você perceber e relembrar. Estou dando uma olhada ali para ver se está indo. Está indo sim. Certo? Então, vamos lá. Aí a letra C fala em dotar o saber histórico de rigorosos métodos de investigação. Essa é muito boa, né? E aí, talvez, percebendo aqui como um aluno, né? Talvez a gente entre assim numa questão de rigorosos métodos, enfim. Mas quando você olha as outras, você percebe que o gabarito da questão é esse mesmo, que é a letra C. Deixa eu marcar aqui de novo, que a canetinha saiu. Só um minutinho. Tá? Por quê? Vamos olhar as outras, que depois eu retomo essa. Consolidar a natureza poética do saber histórico. Por que aqui a natureza poética é um problema e esse consolidar também é um problema? Porque o próprio texto encaminha você a dizer que anteriormente a história era vista como uma arte, né? Como um gênero literário, e a ideia do 19 é exatamente fugir disso. Tornar a história uma ciência e tornar a pessoa que lida com história um profissional, com métodos, com características. História não é mais algo que qualquer pessoa pode fazer. Era esse o status que eles queriam alcançar. E aí é onde está aqui, consolidar a natureza poética, isso é diferente daquela pretensão dos historiadores no 19. A letra E, superar os saberes arquivísticos. Superar, deixar de fazer, deixar de usar. Por que essa é problemática? Porque exatamente a base nos arquivos... Não. Perdão, deixa eu apagar aqui. É exatamente a base. Se basear nos arquivos, que é a marca do 19. Entre esses métodos de investigação que estão aqui, que estão lá no gabarito da questão, que é a letra C, está procura de documentos oficiais em arquivos. Esse é um desses métodos de investigação que vai ser colocado como a forma de fazer história no 19. O que vale é o que está escrito, o que vale é o que está arquivado. Os arquivos de estados são o melhor lugar onde você vai ter acesso à história tal qual ela foi. É a narrativa dos grandes feitos, é a narrativa da história política por excelência, né? Dos estados. Ou seja, o arquivo tem tudo a ver com aquilo que eles estavam fazendo. A história do século XIX é muito baseada nessa ideia de arquivos, de documentos escritos e tal. Ela percebe a história como algo a ser construído a partir do documento escrito, documento oficial. E aí, onde está superar os saberes, aqui é um problema. A palavrinha superar aí está fora de lugar. Então, por isso, a gente fica lá com a letra C. Dotar o saber histórico de rigorosos métodos de investigação. Que métodos? Levantamento de fontes escritas, o trato das fontes, a leitura das fontes, a construção de uma narrativa que é a partir dessa leitura de fontes oficiais e é vista como a história tal qual ela aconteceu, né? Que enfatiza muito os feitos heróicos, os personagens históricos, a história política por excelência. Então, essa forma, é dessa forma que a história vai ser vista no 19 e que é aqui o gabarito da nossa questão. Os historiadores propuseram dotar o saber histórico de métodos de investigação para chegar ao status de ciência e demonstrar esse status de ciência, né, de conhecimento científico. Então, beleza, nessa primeira a gente tem a letra C. Vamos lá para a segunda? Que também tem um textinho aqui
para a gente ler e dar uma olhada nas opções. Vamos lá. No decorrer dos séculos, tanto na literatura quanto em registros históricos, as narrativas generalizam a participação do originário como índio, colaborando para afirmar a sua não contemporaneidade, como se fossem um todo homogêneo, iguais entre si e fazendo parte apenas do passado. As abordagens feitas a partir desses materiais levaram a concluir que os povos originários não fazem parte da sociedade e que essas relações só se efetivaram na época da chegada dos colonizadores ao Brasil. Diante dessas realidades, atualmente, a voz originária ecoa forte e lúcida, e sua escrita torna-se a possibilidade de legitimação de sua narrativa ancestral. Então tá lá o nome do texto, né? A história está na trilha, Narrativas e Memórias do Povo Puri da Serra da Mantiqueira, um documento, um texto atual, né, 2020, certo? Então, o texto está falando lá sobre a questão, né, dos povos originários, a narrativa criada sobre eles e tudo mais. A pergunta é assim: tendo como referência o texto acima, é correto afirmar que a escrita sobre os povos originários foi pautada por uma narrativa de silenciamento e apagamento, heroicização e inclusão social, compreensão e idealização, enaltecimento e valorização da cultura, celebração e publicização. Vamos voltar no texto bem rápido, tem sempre que fazer esse exercício, né? No decorrer dos séculos, tanto a literatura quanto em registros, tanto na literatura, então é literatura, e registros históricos, está erradinho aqui, é registros, as narrativas generalizam a participação do originário como índio. Generalizam, uma palavrinha boa aqui para gente, hein? Como índio, né? Um termo genérico aí. Colaborando para afirmar a sua não contemporaneidade, como se fossem um todo homogêneo. Generalizam, homogêneo, iguais entre si, e fazendo parte apenas do passado. Isso é muito interessante, né? É aquela visão de um indígena congelado em 1500, que tem que viver de acordo com aquelas características, é a visão de senso comum. E se adapta a outros tempos, a outras situações, ao momento atual, deixa de ser indígena por causa disso. Então, ele está dizendo aqui que, ao longo da literatura e dos registros históricos, essa narrativa que torna o índio alguém congelado no tempo, que torna não contemporâneo, fazendo parte do passado, é muito marcante. E aí é interessante a gente, quanto professor, pensar nisso, né? E quando a gente está falando em sala de aula do indígena, se os nossos alunos não têm essa visão congelada do indígena. Eu já passei por essa experiência e é bem comum. Você falar do indígena e o cara remontar o indígena de 1500. Na cabeça dele não passa que eles ainda existam hoje, ou se existe algo tão para eles exótico, diferente, tal, que é difícil a gente trazer esse aluno para essa compreensão da contemporaneidade de grupos indígenas, de grupos originários, vários, de produção cultural deles, enfim. Então, a questão está trazendo essa reflexão, né? Que é a literatura e os registros históricos organizaram essa forma de ver. E aí ele continua. As abordagens feitas a partir desses materiais levaram a concluir que os povos originários não fazem parte da sociedade. Não fazem parte da sociedade. Vou sublinhar aqui. E que essas relações só se efetivaram na época da chegada dos colonizadores, ou seja, ficou congelado no tempo. Depois eles não tiveram mais contato com a sociedade, nem fazem parte dela. Diante dessas realidades, atualmente, a voz originária ecoa forte e lúcida, e sua escrita torna-se a possibilidade de legitimação de sua narrativa. Hoje a gente vive um momento em que você tem, né, uma produção intelectual de indígenas sendo bastante difundida, divulgada, né, livros, enfim, produção acadêmica, e especialmente uma produção cultural que você consegue encontrar no YouTube, né, vídeos, enfim. Então ele está falando aqui que atualmente essa voz é forte e lúcida. É um comentário do autor sobre o momento atual. Tendo como referência o texto acima, é correto afirmar que a escrita foi pautada. Então, eu quero saber do passado. Ele fala do passado, aí ele fala agora como está no presente, né? Essa questão de ser forte e lúcida, mas ele quer aqui nas opções
a escrita foi pautada no passado por uma narrativa de quê? Que ele já pontuou no texto, de alguma forma encaminhou para essa resposta. Na letra A, fala em silenciamento e apagamento. A letra B, heroicização. O que seria heroicização? Tornar herói, fabricar um herói, né? E inclusão social. O próprio texto fala em não fazem parte da sociedade. Então, a gente aqui, onde tem inclusão social, está fora. Heroicização, tampouco, né? O indígena era visto como herói, como, né, com características específicas, heróicas, características a serem louvadas? Não. Ainda mais quando a gente está falando de lá ao longo de séculos, né? Talvez no século XIX, com uma exaltação do índio, mas até isso é complicado de pontuar, porque essa exaltação que é feita no XIX, o romantismo, enfim, tem um olhar ali é o indígena sob o olhar europeu, né? E não entra aqui, a gente está falando de um período anterior. Então, heroicização e inclusão social, não. Compreensão e idealização, compreensão também não é o termo, né? Eles compreendiam aqueles grupos? Obviamente que não. O texto está até falando aqui, ó, que viam como um todo homogêneo. Deixa eu sublinhar aqui essa canetinha que está se perdendo. Homogêneo. Onde tem homogeneidade, não tem compreensão, né? Compreender é saber, entender as especificidades de cada grupo, fazer um esforço para isso. Não era esse o caso. Enaltecimento e valorização da cultura. Enaltecimento e valorização da cultura indígena, o texto está reportando o contrário, que é criado um imaginário de um índio homogêneo, que não faz parte da sociedade, e sim, aqui não está reportado, mas, né, com uma cultura inferior à narrativa europeia. Então, onde está valorização e enaltecimento, não faz sentido, especialmente ao longo da colonização, enfim. Celebração e publicização, celebrar e tornar público e exaltar, seria mais ou menos a mesma coisa? Também não. O que há lá, ó, literatura, generalização, não contemporaneidade, não fazem parte da sociedade. Então, em vários momentos, as palavras são negativas, são palavras de negação de agência, de negação de participação. A gente fica lá com a letra A, silenciamento e apagamento. Há um silenciamento porque eu não deixo o cara falar por si. E há um apagamento porque ele não faz parte da narrativa oficial. Só um minutinho que eu estou colocando a caneta aqui, que ela sempre me foge. Prontinho. Silenciamento e apagamento, certo? Silenciamento porque não é a voz dos indígenas que é ouvida, dos povos originários que é ouvida, é uma narrativa sobre eles, mas não deles. E apagamento porque até quando isso se dá de uma forma de homogeneizar, de dizer que é uma coisa só, e apagar. Fica congelado em 1500 e não se fala mais nisso. Então, a gente tem aí a número 2, a letra A. Vamos lá na questão 3? Pronto, a 3 aqui também falando sobre ensino de história. Por que a gente está batendo muito nessa tecla? Porque as provas deste concurso, desta banca, gostam de pedir, falar, refletir sobre ensino de história, sobre a prática do ensino de história, que é, obviamente, né, o que é muito importante, visto que é um concurso para professor de história e questões específicas. Então, essas reflexões são pontuadas muito pela banca em várias provas diferentes, por isso que a gente está batendo muito aqui. Vamos lá na questão 3. A escrita da história implica, portanto, a produção de um discurso no qual o narrador, perdão, gente, um narrador oculto ou explícito, o historiador, recompõe, recria, produz fatos e processos a partir das fontes, documentos definidos e classificados institucionalmente ou não, de forma a atribuir sentido aos processos objetos de análise, buscando compreendê-los e explicá-los na perspectiva da sociedade ou dos grupos que os vivenciaram. Então, aqui está tendo uma definição do que é a escrita da história e o que ela implica, suas características. Esse primeiro momento aqui do texto, do trecho desse texto, tem a ver com isso, tá? Então, tá lá, recompõe, o historiador recompõe, ele recria,
a partir de documentos definidos, institucionalmente ou não, e atribui sentido a processos, enfim. Mas a compreensão e a explicação são aquelas de uma pessoa do seu tempo. Então, tem um mas aí, né? Então, qual é a forma que o historiador age? É assim, assim, assado, ele vai olhar os documentos, né? Vai produzir um discurso, tal, e aí coloca na outra parte do texto. A compreensão e a explicação são de uma pessoa deste tempo. Quem está olhando, recompondo, recriando o passado é alguém que vive na atualidade. E aí continua. Então, vou colocar aqui, ó, na perspectiva da sociedade ou dos grupos que os vivenciaram, mas a compreensão e a explicação são de pessoas do seu tempo, com suas referências culturais e também teóricas. Isso é muito importante. O pensamento histórico que realiza a análise histórica é do historiador, que é um homem ou mulher de uma comunidade profissional do seu tempo. Nesse contexto, o anacronismo é inevitável? Essa é a pergunta aí do texto, que fala sobre... Esse texto é bastante interessante, da Ana Maria Monteiro, sobre a questão do anacronismo no ensino de história, na produção de história, na produção do conhecimento, até que ponto ela se dá, e quando, enfim, é um texto bastante interessante para nós, enquanto historiadores, né, e professores de história, e é aquela coisa de sempre voltar nele, sempre utilizar como consulta, né? E aí está lá, ó, pontuando de novo que é um profissional do seu tempo que está lidando com o passado. Aí vamos lá nas opções, na pergunta, né? A pesquisa e a escrita historiográfica são plenas de questões que desafiam o historiador no exercício do seu ofício. Então, tem lá questões desafiadoras, essa do anacronismo é uma que a gente lida o tempo todo, né? Tem muitos desafios ao exercer esse processo de escrever a história. A partir da interpretação do texto, é correto afirmar que... Então, a perguntinha é sobre o que o texto está encaminhando, né? Qual é a reflexão que ele está trazendo sobre essas questões, esse desafio da produção de escrever história. Letra A. A influência do tempo presente torna a escrita da história carente de rigor científico. Letra B. O tempo presente na vivência do historiador é fato central na operação historiográfica. Letra C. O historiador é um profissional que constrói o seu trabalho afastado das questões políticas. Letra D. O afastamento do historiador do tempo presente é garantia de objetividade científica. O historiador deve evitar a atribuição de sentido aos processos históricos. Então, vamos dar uma olhada? Ele quer saber o que o texto está falando sobre a vivência do historiador enquanto produtor de conhecimento, enquanto alguém que está escrevendo num processo de pesquisa e escrita de história. Quando ele fala assim, ó, a influência do tempo presente torna a escrita da história carente de rigor científico, está afirmando que a história carece, portanto, de rigor na sua produção, né? Que a história, então, a gente pode interpretar, se é carente de rigor na produção científica, estaria mais próxima de uma produção literária. Seria isso, né? Que a literatura mexe com... não tem essa questão do rigor científico ou de um compromisso com algo real, enfim. Quando ele fala em influência do tempo, que a influência do tempo presente tira o rigor científico da história, é uma visão que não coaduna com a verdade, né? Porque, assim, sempre vai ter influência do tempo presente, é isso que o texto está falando? Porque quem está escrevendo a história é um historiador do tempo presente. Quem está falando sobre o passado, se reportando ao passado, é alguém que vive no presente, que é exatamente essa diferença daquela visão lá da história do século XIX, que a gente falou aqui numa outra questão. Qual é a visão do século XIX, da história positivista e tudo mais? Né? É que o historiador é neutro. Ele pega os fatos, os eventos, organiza, elenca, narra, e ele não está participando desse processo, ou melhor, ele é somente um narrador desse processo, de uma história factual, enfim. Mas, assim, essa interpretação já é superada por nós, como toda a história é mobilizada a partir de alguém que está no presente. Seja esse presente hoje ou há 50 anos atrás, o historiador está vivendo o presente para mobilizar o passado. Isso é algo que é do ofício. Portanto, se estar no tempo presente
torna a história carente de rigor científico, ela nunca o teve, porque todos os historiadores estão no tempo presente, seja lá qual for a época, fazendo história do passado. Essa reflexão já é bem antiga e também, para além disso, né, dessa questão aí de entendimento, não é a interpretação do texto. Vamos nos ater à questão. A questão está lá no seu comando. A partir da interpretação do texto é correto afirmar que. Eu quero saber o que o autor está falando. Que no caso é a autora, é a Ana Maria Monteiro, outra historiadora importantíssima, uma pesquisadora sobre ensino de história extremamente importante. Então, essa letra A não está de acordo com a interpretação do texto. A letra B. O tempo presente na vivência do historiador é fator central na operação historiográfica. Então, o tempo presente, o historiador vive no tempo presente e isso é importante na vivência e é fator central na operação historiográfica, ou seja, a historiografia só se dá a partir dessa vivência no tempo presente. Faz todo sentido? Sim. O texto, vamos voltar lá? Fala, ó. A compreensão e a explicação são aquelas de uma pessoa do seu tempo, com suas referências, ou seja, é fundamental, né? Ela pontua aqui a importância. E a letra B está corroborando com essa ideia. O tempo presente é fator central na operação historiográfica. Ela está muito boa. Vamos olhar as outras. Então, aqui, ó, deixa eu só fazer aquilo que eu sempre faço, né? Dizer o que está errado. A letra C. O historiador é o profissional que constrói o seu trabalho afastado das questões políticas. Então, aqui seria aquela visão do 19, né? De neutralidade, de um historiador neutro diante dos fatos, que só está olhando e analisando a história, sem que algo dele, né, algo de subjetivo apareça. Essa é uma visão do 19. Então, a gente vai afastar, porque não é isso que o texto está falando. O afastamento do historiador do tempo presente é garantia de objetividade científica. Então, quando esse historiador se afasta do tempo presente, ele garante objetividade. A pergunta que cabe é: quando que o historiador se afasta do tempo presente? Porque, assim, inclusive o texto está pontuando isso, se você é uma pessoa que vive este tempo, como você vai se afastar do tempo presente? Para garantir a objetividade científica. Não faz sentido, e, aliás, é uma operação impossível de se fazer, se afastar do tempo presente. Nós vivemos esse tempo. Então, esse afastamento aqui está errado. Letra E. O historiador deve evitar a atribuição de sentido aos processos históricos. É a mesma pegada da historiografia do século XIX. Então, o historiador deve evitar a atribuição de sentido, ele deve não opinar, ele deve não participar, ter uma posição de neutralidade, algo que a gente também já superou. Então, esse deve evitar a atribuição de sentido também não faz, né? Não tem a ver com a interpretação da questão. A gente fica lá com a letra B. O tempo presente na vivência do historiador é fator central na operação historiográfica. É com essa que a gente fica, ok? A gente vai agora para a questão 4, que tem um texto grande, mas até que a questão em si não é tão trabalhosa. A questão 4 é assim: Elizabeth II, a memória do passado colonial que gera críticas ao legado da rainha Elizabeth II na África. Então, vai tratar sobre, né, o legado da rainha Elizabeth II, há pouco tempo, né, falecida. Vamos ao texto. A morte da rainha Elizabeth II gerou uma onda de pesar e de homenagens tocantes por parte dos líderes mundiais e também do público em geral. Muitos nas antigas colônias britânicas saudaram abertamente a memória da rainha, enquanto outros compartilharam fotos da monarca durante visitas aos seus respectivos países. Mas a admiração não é unânime. Para alguns, sua morte reacendeu memórias das muitas vezes sangrenta história colonial britânica. Muito, né? Muito sangrenta. Atrocidades contra populações indígenas, roubos de estátuas e artefatos de nações do oeste da África, ouro e diamantes da África do Sul e da Índia, escravidão e opressão. Aí vai enumerando aí as atrocidades que ele comenta. Enquanto o presidente da África do Sul
Cyril Ramaphosa, acho que é esse o nome, descreveu a rainha como uma figura pública extraordinária que deveria ser lembrada com carinho por muitos ao redor do mundo. O opositor Partido Combatente pela Liberdade Econômica, EFF, na sigla em inglês, disse que não estaria entre aqueles lamentando a morte. Aí, abre aspas, durante seus 70 anos de reinado como rainha, ela nunca reconheceu crimes que o Reino Unido e sua família perpetraram pelo mundo. E era, na verdade, uma porta-bandeira orgulhosa dessas atrocidades, disse o partido, o terceiro maior do país, em comunicado. Para nós, a morte é uma lembrança de um período muito trágico nesse país e a história da África, diz o comunicado. Nas redes sociais, as críticas foram muito além. Então, aqui é uma reportagem, né, um texto de reportagem da BBC sobre ali repercussão da morte da rainha Elizabeth II, que tem pouco tempo, né, e como isso foi recebido em lugares, inclusive ex-colônias britânicas. Aí ali tem uma pontuação do partido, né, de oposição na África do Sul, ressaltando a questão dos crimes que o Reino Unido cometeu e tudo mais, e a rainha como um símbolo disso. Uma outra visão que é do presidente atual, falando que a rainha tinha que ser homenageada, enfim. A partir da leitura do artigo jornalístico, podemos afirmar que o caso noticiado é representativo de quê? Letra A, preservação de tradições políticas. Letra B, valorização do esquecimento. Letra C, conciliação de lembranças. Letra D, memórias em disputa. E letra E, superação do eurocentrismo. Vamos lá. Se fosse valorização do esquecimento, que não é, a gente não estaria falando num texto sobre a memória de alguém. Se você está falando de memória, de exaltação da memória de alguém, não tem esquecimento. Talvez aqui, você, aluno, você está pensando lá, olhando a prova, pudesse pensar assim, a valorização do esquecimento, porque eles estão esquecendo das atrocidades da Inglaterra. Mas percebe que o texto está falando sobre isso. O texto está pontuando que tem um outro lado, que tem uma outra perspectiva com relação ao legado e à figura da Rainha Elizabeth. Então, essa parte de valorizar o esquecimento não é bem isso que o próprio texto está pontuando. As atrocidades feitas pela Inglaterra, visão de pessoas que falam disso, mostram a importância disso. Então, assim, tem aí um panorama do que estava acontecendo e da crítica à rainha, à família real, enfim, monarquia. A questão de esquecimento não está dentro desse padrão. Então, a letra B não poderia ser. Aí, o que nós temos? Conciliação de lembranças, que é a letra C. Conciliar lembranças. Se fosse somente conciliação, a própria reportagem não traria essa perspectiva de quem é contrário e crítico da rainha e do seu legado, né? Conciliação denota a ideia de que está tudo pacífico, ou pacificado, ou tranquilo, e a reportagem é toda organizada de forma a demonstrar que existem visões diferentes sobre esse mesmo evento, morte da Rainha Elizabeth, né? Digna ou não de homenagens, enfim. Então, assim, aonde está a conciliação de lembranças, vamos lembrar, ó, a partir da leitura do artigo, o caso noticiado representa o quê? Então, é um momento, o caso noticiado suscitou uma conciliação de lembranças? Não, pelo contrário, tá? Calma aí. Eu sempre aperto no lugar errado da caneta, só um minutinho. Então, aqui está errado, aqui também. Vamos lá. Superação do eurocentrismo. Então, a notícia demonstra aí uma superação do eurocentrismo. Não poderia ser porque a gente percebe aí que tem falas de países africanos reportando de representantes de países africanos reportando sobre a morte da rainha europeia. E ele fala também no texto que houve uma repercussão mundial. A Europa ainda está, né, no centro dos acontecimentos, no centro das preocupações, a ponto de qualquer conflito no continente europeu ter um peso muito maior do que em qualquer outro lugar do mundo, e a gente sabe disso, né? Todos os conflitos são condenáveis, porém, tem alguns que causam mais comoção, aquilo que a gente já sabe. Então, superação do eurocentrismo não seria o caso. Preservação de tradições políticas e memórias em disputa. A gente está falando no texto de memória, de construção de memória, de construção
de um legado. Ele usa a palavra legado, né? O legado da rainha. E aí ele retoma lá, vamos voltar no texto. Está lá, ó, reacendeu memórias da muitas vezes sangrenta história colonial britânica. Então, a morte da rainha traz aí um momento em que as memórias vão ser reativadas. Uma memória de família real, grandiosidade, uma simpatia do público pela Elizabeth, pela figura dela e tudo mais, e pela família real, que leva, né, milhares de pessoas, turistas para lá, qualquer evento deles, e, ao mesmo tempo, uma visão crítica do que aquilo representa, da monarquia, o que ela representou, o que ela foi para povos africanos, americanos, povos do mundo inteiro, né? A construção da riqueza deles a partir do sangue de outros povos. Então, essa questão está tratando de memória, de construção de memória. E a gente tem aqui o gabarito da questão, memórias em disputa. Lembrando que memória é algo importantíssimo para a história, né? A construção da memória, como ela se dá, memórias coletivas é um conceito para a gente muito caro, né? A questão de uma memória coletiva que é construída, uma operação coletiva de construção de memória. A diferença, isso é muito importante para a sua prova, né? A diferença entre a lembrança, que é individual, e a memória, que é uma construção sempre coletiva, que vai elencar, que vai separar, que vai estabelecer o que deve ser lembrado, o que deve ser esquecido. Então, autores como o Pollack, que é um historiador que trata de memória, são muito importantes. Autores como Pierre Nora, que vai falar lá de memória, lugares de memória. Então, assim, é muito importante a gente estar sempre pontuando isso, e olha aqui como é que a prova vai trazer. Ela não fala nem dos autores em si, né? Essa banca não vai falar dos autores, mas o conceito. As memórias estão em disputa o tempo inteiro. Tem uma memória condensada, cristalizada, uma memória oficial, e tem aquela memória, as memórias chamadas, eles também utilizam esse termo, né? Memórias indesejáveis, memórias sensíveis, ligadas, por exemplo, à escravidão, e outros eventos traumáticos, como o nazismo, etc., que essas memórias vão aparecer em algum momento. E esse é o momento atual, um momento em que essas memórias vão sendo reviradas por grupos minorizados, né? Então, assim, elas estão em disputa o tempo todo. Existe a memória oficial e existe uma outra. E essa disputa de memória é exatamente o que está aparecendo aqui na nossa questão. A gente fica, então, com a letra D. Vamos lá, para a gente andar com a questão número 5, que é muito importante. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu tempo. A questão número 5 é sobre escravidão, clássico, né? Assunto clássico, para tratar, e fala do processo de escravidão. Diáspora africana, enfim. A gestão hostil de escravos é regularmente associada a fazendeiros, feitores e patrulhas. No entanto, a produção de trabalhadores negros estava longe de ser um fenômeno terrestre. Então, ele está falando que, né, a gestão hostil, violenta dos escravizados, que aí tem essas pessoas como representativas, estava longe de ser um fenômeno terrestre, que acontece no espaço colonial. Não basta dizer que os africanos foram capturados, transformados em mercadorias, enviados para fora da África, vendidos a compradores interessados e transformados em escravos, uma vez transferidos para as plantações. O processo de fabricação humana e os porões dos navios... Então, já vou botar aqui, ó. Ele está pontuando que o processo começa antes. O processo de fabricação humana e os porões interiores dos navios mercantes serviram como locais em que marinheiros desumanizaram os cativos, reforçaram a dependência, infligiram dor, estabeleceram autoridade e interromperam qualquer senso de controle sobre as próprias vidas pessoais no futuro próximo e distante. Então, é um texto aqui bastante contundente, né? Para a gente ler, até é complexo, que fala sobre a fabricação humana desse escravizado, que ela é feita antes da chegada no continente. E aí, vamos às opções, depois a gente volta aqui no texto. A pergunta é assim: de acordo com o trecho,
O autor, ao observar o tráfico atlântico, o texto é sobre essa tragédia que é o tráfico atlântico, o genocídio do tráfico atlântico, um dos maiores crimes da história da humanidade, né? Talvez o maior por tempo, enfim. De acordo com o trecho, o autor, ao observar o tráfico atlântico de escravizados, considera o quê? Letra A, a isonomia dos ambientes de trabalho e meios de exploração dos corpos africanos escravizados. Isonomia seria igualdade aí, né? Dos ambientes de trabalho e meios de exploração dos corpos africanos. Ele está falando sobre o trabalho em si, sobre já o processo de trabalho, já o processo de exploração dessa mão de obra. Ele cita isso no texto, ele não fala. Ele não fala do processo de trabalho, ele fala de algo que é anterior, tá? Não é bem os ambientes de trabalho. Letra B. As etapas do processo mercadológico do tráfico, baseadas na violência da diáspora dos povos africanos. Muito boa. Vamos olhar as outras. A letra C. A hierarquia dos instrumentos de repressão e agressão aplicados aos escravizados. Tem uma hierarquização aí, ele fala de algo que era pior, de algo que era melhor, dentro dessa repressão, dessa violência absurda que é o contexto da escravização. Ele não coloca no texto de uma forma hierárquica, ele enumera que tem desumanização, que tem, né, dependência, que tem, ele vai usando palavras, cadê? Desumanizaram, reforçaram a dependência, infligiram dor, estabeleceram autoridade, mas apesar de uma coisa vir depois da outra, não tem no texto uma característica de hierarquização. A gente não percebe isso, dos instrumentos de repressão. Uns eram piores, outros eram melhores, não, ele só vai enumerando, ele vai elencando. Letra D. A desarticulação dos aspectos culturais dos povos africanos nos ambientes rurais. Então, qual o problema dessa? Nos ambientes rurais, o texto não vai tratar disso. E vamos lá, de acordo com o trecho. Importantíssimo lembrar. Então, assim, tem desarticulação dos aspectos culturais? Tem. Faz parte da experiência horrorosa, horrenda da escravidão. Porém, não tem a ver com o texto. O que o texto está falando é disso aqui, que é a letra B, o gabarito. O processo mercadológico do tráfico baseado na violência da diáspora. Então, ele está dizendo ali que o processo já é violento no transporte. Antes mesmo da violência da escravidão em si, existe uma violência que é realizada ao longo do Atlântico, né? De suplício, de fome, de infligir dor, de uma série de outras questões que a gente sabe que ocorriam, né, nesse transporte. Então, você vai desumanizando, tornando não humano, estabelecendo uma violência tão brutal e absoluta que isso é só um prenúncio do que vai haver depois. Então, aqui onde está etapas do processo mercadológico, está falando de quê? Da etapa da captura, da etapa do transporte, que já nela a base é a violência. Então, aí a letra B atende muito mais ao que o texto está falando. E vamos lá reportar o enunciado. Ele está pedindo no trecho, certo? Então, a letra B aí é a melhor opção e a correta dessa questão número 5, que trata desse assunto tão importante. A 6 vai falar sobre o novo ensino médio, importante para a gente também, né? Uma reflexão sobre a questão dos currículos de história. Embora a sua prova não seja para ensino médio, mas falar do ensino médio, falar da BNCC, são assuntos que são tratados para os profissionais de história, professores de história. E aí tem questões sobre isso, né? Até porque isso está vinculado, o novo ensino médio vai estar vinculado com a BNCC, que é pensando em toda a formação. Então, a gente tem questão sobre isso. O novo ensino médio concebe a área de ciências humanas e sociais aplicadas a partir de uma perspectiva articulada da filosofia, geografia, história e sociologia, considerando o uso de tecnologias. Nesse sentido, é esperado que o estudante desenvolva capacidades de estabelecer diálogos entre os indivíduos, grupos sociais e cidadãos, em contextos diversos de nacionalidade, saber e cultura. As afirmativas a seguir indicam orientações encarecidas pela formação escolar, à exceção de uma. Então, eu tenho aí alguma coisa que não tem a ver com... Vamos voltar lá no enunciado. É esperado, deixa eu marcar aqui.
alguma coisa que não esteja dentro desse esquema. É esperado que o estudante desenvolva a capacidade de estabelecer diálogo entre os indivíduos, entre os grupos sociais e cidadãos, em contextos diversos. Então, qual é o objetivo aí do ensino de história? E, na verdade, quando a gente está falando de novo ensino médio, da área, né, de ciências humanas. Estabelecer a capacidade do indivíduo, desse que está em formação, em dialogar com outros indivíduos, com grupos sociais em contextos diversos. A gente está falando aí de uma formação voltada para o contato com o outro, para a lida, né, com outros e a vida em sociedade. As afirmativas a seguir indicam orientações que tenham a ver com isso, com esse tipo de orientação de formação escolar, à exceção de uma, o que não tem a ver. Aceitação da alteridade, diálogo intercultural, hierarquia de valores sociais, engajamento cooperativo ou ética, conduta ética em sociedade. Então, vamos lá. Tem a ver, aceitar a alteridade, tem a ver com diálogo entre indivíduos e grupos sociais? Sim. A alteridade é a diferença, né? Então, a aceitação da alteridade é aceitar as diferenças que compõem a sociedade. E isso tem tudo a ver com o diálogo entre indivíduos, em contextos diversos. A palavra alteridade aí, a aceitação da alteridade é a base para você dialogar com o outro e conviver em vários contextos com as diferenças. Então, a letra A está correta, mas lembrando que ele quer a exceção, tá? Letra B, diálogo intercultural. As palavras já estão ajudando a gente a matar qualquer questão. Diálogo, aceitação, alteridade, diferença. É dentro dessa lógica, né? Você está formando um ser humano para ter um diálogo entre diversas culturas, para aceitar as diferenças. Isso está dentro desse objetivo da BNCC e para além dela, né? A BNCC. O novo ensino médio, na verdade, é uma continuação da BNCC, da base curricular. Perdão, só um minuto. Da LDB, de todos os documentos curriculares que nós temos, a ideia é formar um cidadão apto a viver em sociedade e viver em sociedade a conviver com as diferenças. Então, está lá, diálogo intercultural faz todo sentido. Hierarquia de valores sociais, aqui tem aquela palavra que pega, né? Então, aceitação é bom, alteridade legal, diálogo intercultural é ótimo. Agora, hierarquia é o extremo oposto do diálogo e da aceitação, do diálogo, capacidade de desenvolver o diálogo. A hierarquização pressupõe que alguns grupos vão ter valores sociais melhores e outros não. A ideia de hierarquia separa, segrega, não promove diálogo, porque se um tem valores sociais melhores, mais amplos que os outros, a gente já tem aí uma ideia de separação e segregação, que é ao contrário do diálogo. Então, aqui, a letra C está toda errada, mas é ela que é a certa, visto que o objetivo da questão é saber da exceção. Então, a letra C está perfeita. Essa é a exceção. Isso aqui não tem nada a ver com esse objetivo principal que está colocado aqui em cima. Diálogo entre indivíduos, grupos sociais, em contextos diversos, certo? Então, está bem claro aí que a letra C que hierarquiza está fora. A letra D fala em engajamento cooperativo, cooperação, engajamento cooperativo seria muitas pessoas atuando, e isso faz parte de uma sociedade que se pretende dialógica, plural. Conduta ética em sociedade também, né? Uma questão de convivência social, a conduta ética, a aceitação das diferenças, enfim. A letra C é a que está fugindo do esquema, então ela é a resposta dessa questão. E aí a gente vai para a letra D, que é o finalzinho, é a última questão, porém a letra D é enorme, e aí a gente vai ler com atenção para poder responder. Textos longos, sim, prova da FGV, textos longos. Comparação, sim, essa característica mesmo, tá? Aqui eu coloquei, inclusive, a referência, está lá de novo, Márcia Almeida, Helenice Rocha, texto novamente aparecendo em questões da prova, dá para perceber que reflexão sobre o ensino de história, reflexão sobre a escrita da história estão sempre nessa prova. Então, vamos lá. O discurso pedagógico da atualidade defende por unanimidade, em nível nacional e internacional, o compromisso
com ideias ou objetivos educacionais. Tais como, então qual é o compromisso do discurso pedagógico? Está lá, desenvolver o pensamento autônomo, aprender a enfrentar os problemas da vida social, superando-os em casa, no trabalho, no mundo ao redor. Tomar iniciativas, expressar pensamentos e ideias, saber ouvir e trabalhar em grupo. Já estou sublinhando aqui para a gente pontuar. Então, a ideia é um pensamento autônomo, crítico, para lidar com os problemas, expressar ideias e trabalhar em grupo, em coletividade. A meta principal da educação resume-se, então, em formar pessoas completas, jovens capazes de viver a própria vida por inteiro, a sua vida, a compreensão da sua vida e da sociedade que o cerca. Então, está lá um texto muito bom sobre o discurso pedagógico atual. Vamos lá dar uma olhada no segundo texto dessa questão que é enorme. A abertura a uma história mais plural foi reclamada pelos países que vivenciaram no século XX transformações estruturantes. No Brasil, por exemplo, o final do XX impôs transformações profundas à sociedade. Então, a abertura para uma história mais plural vem dos países que tiveram transformações estruturantes. No Brasil, isso aconteceu no final do século XX, essas transformações profundas na sociedade. A área de ensino de história surgiu no final dos anos 70 e início dos anos 80, no período de abertura política muito importante e redemocratização. Então, ele está dizendo aqui no texto, no Brasil, no final do século XX, tiveram profundas transformações na sociedade. Que transformações? O retorno à democracia, né, esse processo de redemocratização que data ali do meado dos anos 80. A partir da, a gente pode dizer, da eleição ainda indireta do Sarney em 85 e da primeira eleição direta em 1990, enfim, é aquele finalzinho ali que constitui esse período de transformação e início de democratização. Foi diante desse contexto de vivência democrática que cresceu. Desculpa, gente, eu estou falando, aí vem você, desculpa, faz parte. Foi diante desse contexto de vivência democrática que cresceu o sentimento de insatisfação com o modelo escolar acadêmico que pregava a ideia, qual era o modelo lá? Ensino submisso e subserviente ao poder do Estado. Esse modelo veio de onde? E o próprio texto está te encaminhando, do período anterior. Se na redemocratização isso incomoda, esse modelo escolar submisso ao poder do Estado, é porque no momento anterior o modelo era esse, submisso ao poder do Estado, subserviente. Ele está tratando da ditadura militar, né? A democracia exigia indivíduos ativos e críticos para que seu projeto inclusivo pudesse existir. Então, esse texto aqui está falando para a gente que no final do século XX a sociedade se transforma, muda e exige um outro perfil de cidadão. E para isso o ensino de história vai ser fundamental, porque não dá mais para ser um modelo do passado que, segundo eles, era subserviente ao poder do Estado, era necessário criar para a democracia indivíduos ativos e críticos. Portanto, o ensino de história, que tem um papel nisso, deveria ser transformado, deveria mudar. Vamos lá, as opções, qualquer coisa a gente retoma o texto. O diálogo entre história acadêmica e o ensino de história tem contribuído para a reflexão teórica sobre a pesquisa em história e seu ensino. Então, está falando aqui que existe um diálogo fundamental entre história acadêmica e o ensino de história. Duas arenas, dois lugares que precisam dialogar, né? Não só a produção acadêmica sistematizada, a produção de conhecimento, como o espaço da escola, o ensino dessa história. Esse diálogo é fundamental, é o que está falando aqui no enunciado. E isso tem contribuído para a reflexão teórica sobre a pesquisa em história e seu ensino. Essa relação é importantíssima entre a pesquisa e o ensino. A partir da leitura dos textos sobre pedagogia, está lá o texto de pedagogia falando da função das ideias pedagógicas atuais, formar um cidadão, né, crítico, um cidadão que atue na sociedade, que se perceba, enfim. E esse texto sobre ensino de história, é correto afirmar que a aproximação entre eles está relacionada a quê? Letra A, defesa de um ensino de história que considere o professor
Opa, desculpe aqui, tem uma... Está duplicado, tá? Vou tirar. Defesa de ensino de história que considere o professor... E aqui repete. Errinho que acontece. Mas não vai mudar o sistema aí, a questão. Que considera o professor o centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, o que a gente vê atualmente é colocar o professor como centro do processo. É ele que é o autor, é ele que é o produtor do conhecimento, reprodutor do conhecimento. Vamos ler todas, depois a gente volta. Letra B. Ideia de que a escola deve promover o ajustamento do estudante ao meio social. Letra C. Concepção de que os saberes são hierarquizados e o ensino de história se posiciona em posição subalterna. Então, tem uma hierarquia entre os saberes, o ensino acadêmico num lugar, o ensino de história abaixo. Letra D. A produção acadêmica, né? Concepção de um estudante que seja agente construtor de conhecimento e desenvolva o senso de participação social. E letra E. Defesa de um tipo de escola e de ensino de história que esteja distanciado dos problemas sociais. Vamos de novo nelas, né? E o texto é bem claro falando lá da atribuição do ensino de história. Vou voltar só para a gente refrescar a memória. Na abertura política, foi nesse contexto de vivência democrática que cresceu o sentimento de insatisfação com o modelo escolar acadêmico, que pregava a ideia de um ensino submisso. Ou seja, aquilo já não dava mais. Aí, quando a gente vai para as opções, está lá, defesa de um ensino que considere o professor o centro da ensino-aprendizagem. No texto não fala nem do professor. Fala do aluno, da importância de formar esse aluno, do tipo de cidadão que o ensino de história quer. E hoje a gente tem uma visão, já consolidada há algum tempo, de que o ensino, o professor é extremamente importante no processo, mas o foco do ensino tem que ser na relação de aprendizagem, em como o aluno aprende, a partir de que perspectivas. O professor é o agente importantíssimo nesse contexto, é o canal importantíssimo. Mas quando coloca aqui o centro do processo, o centro, nós temos um problema, porque isso não tem a ver com as teorias mais atuais sobre educação, né? O professor como centro, detentor do conhecimento, reprodutor de todo o conhecimento, toda a sapiência do mundo, não é bem assim. A letra B fala assim, a ideia de que a escola promove um ajustamento. O problema é essa palavra aqui, ajustar. A pessoa é ajustada, doutrinada ao meio social. Essa é uma ideia de educação que foi, né, bastante importante por muito tempo e que já é refutada há algum. A ideia de que você tem que adestrar, adequar, embora a escola seja, sim, uma instituição importante, né, porque ela perpassa as características da sociedade, que a sociedade acha importante, ela modela, né, de alguma forma, os alunos para isso. A palavra aqui, ajustar o estudante ao meio social, não está colocada no texto. Vamos lembrar? Leitura dos textos. O texto não está falando disso. Letra C. Concepção de que os saberes são hierarquizados. A ideia de hierarquia, a palavra hierarquia sempre vai dar problema quando a gente for falar de pedagogia atual, porque a gente explodiu com essa ideia, né? A ideia de que existe um ensino, uma produção de conhecimento acadêmica, que ela é muito superior à produção de ensino, porque se produz conhecimento na escola, né? Isso é as pesquisas de ensino de história todas apontam nesse sentido. A escola não é um ambiente que é reprodutor do ensino acadêmico pura e simplesmente, ela também tem os seus processos de produção de conhecimento, como passar aquilo para o aluno, como didatizar, isso também é produzir conhecimento. Então, colocar aqui como hierarquia, essa era a visão antiga. Tem a academia e tem a escola como reprodução, a escola como simplificação, e todas as pesquisas que a gente vê em ensino de história na atualidade não colocam neste lugar, colocam num intercâmbio, numa aproximação entre esses dois mundos, que é uma aproximação importantíssima, mas não como hierarquia. Então, a palavra hierarquia aqui também, ajustamento também, complicada. A letra D, concepção de estudante que seja agente construtor de conhecimento e desenvolva o senso de participação social. Sim, construtor. Ele constrói o conhecimento a partir da experiência escolar. É o que o texto está pontuando o tempo todo, formar cidadãos críticos, autônomos, que possam lidar com a sociedade, com a pluralidade. É a busca dos documentos curriculares, é a nossa busca enquanto educadores, né? Produzir alguém que constrói o conhecimento,
que elabora, que consegue olhar para múltiplos textos, imagens, fontes variadas, no caso da história, e conseguir produzir algo, entender, fazer uma compreensão autônoma dos processos, olhar a realidade social a partir dessa construção, de forma autônoma, crítica, enfim. A letra D é a melhor aí das opções, que está de acordo com o texto. Então, a letra D. Eu não estou conseguindo marcar, calma aí, só um minutinho. Foi, letra D. Enfim, a letra E tem um problema. Defesa de um tipo de escola de ensino de história que esteja distanciado dos problemas sociais. Então, seria aquela visão de neutralidade, né, de um ensino que é neutro, que não... tem muito isso no senso comum, né? Falar de história, falar de data, nome, é aquela história lá do século XIX que tem gente que ainda reproduz hoje numa visão de que esse é o correto, que aprendeu assim, reproduz que tem que ser assim, né? Uma escola que se distancia da realidade, embora as pessoas que estão estudando história estejam vivendo a realidade. Então, isso já é algo, é uma visão já superada, embora ela ainda seja comum, no senso comum e tudo mais, mas e também não está de acordo com o texto que, novamente, vou voltar lá, pontua indivíduos ativos e críticos. Então, é a letra D. A letra E aí não está boa. Então, gente, a gente vai ficar por aqui, certo? Fizemos aí algumas questões sobre diálogo entre ensino de história e produção acadêmica, escrita da história, questões, reflexões sobre a produção historiográfica. Falamos sobre duas temáticas aí extremamente importantes em qualquer concurso, que é a temática dos povos originários e apagamentos, a escrita da história a partir dessa ótica. Falamos aí sobre a escravidão, também assunto sempre presente. Então, a gente tentou pontuar aqui assuntos que estão no edital da sua prova, que vão colaborar para que você acerte, que você vá muito bem nessa prova da FGV, e reflexões fundamentais em se tratando de prova de professor de história, memória, ensino, produção historiográfica. Então, a tentativa aqui foi da gente falar o máximo possível de assuntos extremamente relevantes para a sua prova. Eu fico por aqui, até uma próxima vez, um próximo encontro. Bom estar com vocês, até a próxima.